Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre crase. Algumas pessoas têm confusão sobre esse assunto, crase. Vamos dar uma olhadinha nisso então. O que é a crase então? Então vamos partir para esse conceito. A crase é a junção, a união da preposição a com o artigo definido a, tá? Então o a aparece duas vezes, né? Ou com determinados pronomes iniciados pela vogal. Vamos ver isso mais detalhadamente. Então, primeiro, eu tenho o a como preposição. A como preposição, professor, sim. Esse a como preposição equivale à mesma preposição para, ok? Daqui a pouco a gente vê mais detalhado. Então, eu tenho essa preposição a. E quando ela se junta com o artigo a, ela vira uma crase, tá? Porque crase em grego significa isso, junção ou união. Então observe, o que é a crase? Crase nada mais é do que a junção da preposição com o artigo. Calma que daqui a pouco eu mostro numa frase. Então, a junção desses dois aí, né, é que vai dar a crase. Olha lá. Nós diríamos assim, ontem fui à praia. Eu falei para vocês que esse a aqui, essa preposição, é o mesmo que para, né? Ontem fui para a praia. Então imagina antigamente as pessoas falando assim, ontem fui à praia. Parece um gago falando, né? O que acontece para evitar esse som? Então esse a, preposição, mais esse a, artigo, resolveu se juntar. Então, juntou os dois e transformou no que é a crase. Agora preste atenção, tá? Isso aqui é a crase, mas veja, crase não é o nome deste acento, tá? Crase é a união da preposição com o artigo, se chamou crase, essa junção dos dois. Para diferenciar o a dessa crase com a preposição ao artigo, aí se colocou o acento grave em cima para denotar a crase, ok? Explicado isso? Quando é que usamos a crase? Vamos lá. Nós usamos a crase em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formada de palavras femininas. Lembre-se, não existe crase para o masculino, tá? Crase só pode ser usada para palavras femininas. Então, nada de usar crase aí com palavras masculinas. Então, gente, essas locuções, ó, à tarde, à noite, à esquerda, à direita, às claras, às escuras, às vezes, às pressas, à medida que, à procura de, às escondidas, à toa. Essas locuções, elas possuem crase, ok? Não esqueçam. Antes dos numerais que indicam horas, tá? Então, os numerais, óbvio, sempre feminino, né? Saiu a 1 hora, chegou às 2 horas, viajaremos às 20 horas. Então, é um numeral, está indicando horas, então tem a crase na frente, tá? Seja singular, olha, seja singular ou seja plural. A 1 hora, às 2 horas, tem crase. Quando a palavra moda ou maneira estiver subentendida, ela estiver implícita, tá? Quando você diz assim, ela se vestia a Clodovil. Esse a tem crase, porque é como se estivesse dizendo a moda que Clodovil se vestia, tá? Preferia os sapatos a Luís XV, ou seja, a moda que Luís XV utilizava. Comemos um delicioso bife à milanesa, à maneira como as pessoas lá de Milão faziam, tá? Então, à milanesa, ok? Antes de nomes de lugares que admitem o artigo. Por que admitem o artigo? Alguns lugares não precisam do artigo, tá? O senador foi o senador foi à Itália visitar o Papa. Veja, a Itália permite o uso do artigo. Eu vou para a Itália. Veja, o para, preposição, e o a, que é o artigo. Então, nesses casos, sempre que juntar o para, a, então você vai ter a crase. Voltarei à Europa nas minhas férias. Eu voltarei para a Europa nas minhas férias. Tem a preposição e tem o artigo, ok? Então, nesse caso, crase, ok? Agora, quando é que não usamos a crase? Como eu falei, com palavra masculina, não existe crase, ok?
gosto de andar a cavalo. Peça a Lucas que venha aqui. As vendas a prazo aumentaram. Então, observe, não tem crase por se tratar de palavras masculinas. É aquele absurdo, já viu essa placa? Entrega-se a domicílio e o acraseado. Domicílio é masculino, então não tem crase. Entrega-se em domicílio, né? Não tem crase antes de palavra masculina, não esqueçam. Agora, antes de verbos, também não usamos a crase, ok? Ela estava disposta a colaborar. Eu me pus a andar em círculo. Nós passamos a acreditar em milagres. Então, não use a crase antes de verbo, ok? Nas expressões com palavras repetidas, então sempre que tiver esse A aí no meio de palavras repetidas, não se usa a crase. Os dois estavam frente a frente. Resolveremos isso cara a cara. Você tomará todo o remédio gota a gota. Percebe? Frente a frente, cara a cara, gota a gota. Não tem crase com palavras repetidas. Antes de numerais em que a preposição a signifique até. Estarei fora do país de 15 a 25 de maio. Abrimos de segunda a sexta. Perceba que esse a aí, ele tem o significado de até. De 15 até 25 de maio, tá? Então esse a está entre números significando até, não tem crase, não esqueça disso. Antes de pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes interrogativos, demonstrativos e de este e essa, tá? Então não usamos também a crase. Olha lá, eu entreguei a ela o convite, lembra? Um pronome pessoal, eu, tu, ele, ela. Então não usa a crase diante desses pronomes. Peço a vossa senhoria um pouco de paciência. Devemos recorrer a quem? O pronome interrogativo. Você deve obedecer a esta lei. Ela foi a uma cidade distante. É dado o direito de defesa a toda e qualquer pessoa. Então, esses pronomes de tratamento, pessoais, interrogativos e demonstrativos, lembre-se de não colocar a crase antes. Tudo bem? Agora, quando é que a crase é facultativa? Lembre-se, facultativa eu posso usar ou não. Antes de pronomes possessivos feminino. Lembra o pronome que dá posse? Meu, seu, dele, dela, nossa. Então, dirigiu-se a nossa irmã, sem a crase. Ou dirigiu-se a nossa irmã, ali com o acento grave marcando a crase. Ela andava à minha volta, ela andava à minha volta com o acento ali grave se referindo à crase. Bom, eu geralmente não utilizo, tá? Como nós passamos aqui antes, dizendo que diante de pronomes pessoais, tratamentos, então eu faço aquela regra, tá? É um pronome, é interrogativo, é demonstrativo, eu não uso. Aqui é pronome possessivo, então eu prefiro deixar aquela regra de não usar. Tá, mas é facultativo, tá? Outro, antes de nomes próprios femininos. Ofereceu o presente a Maria. Então, quando você diz a Maria, Maria é um nome próprio, é feminino, então você pode usar ou não, tá? É optativo. Entreguei a carta a Joana. Esse a tem crase, se você quiser, tá? Entreguei a carta a Joana. Esse a pode vir com o acento grave marcando a crase ou não, é uma opção sua. Para facilitar, já que é uma palavra feminina, eu sempre uso. E depois da preposição até, vou até a cidade, tá? Esse até a. Então observe aí que você pode usar ou não. Eu também prefiro não usar, mas é uma questão sua, é opcional, tá? É facultativo usar ou não. Ela dirigiu-se até a sala, tá? Esse até a sala, depois de até, lembre-se, você pode usar a crase ou não. Alguns casos especiais de crase, vamos ver. A palavra casa, cuidado, tá? Porque se você não qualificar a casa, ela tiver só o sentido de lar, tá? Então não precisa de crase. Voltarei cedo a casa.
o garoto regressou a casa cansado. Agora, se essa palavra casa ela estiver sendo qualificada, ou seja, qualificar a casa, dizer de quem é aquela casa, então perceba que aqui sim você vai utilizar a crase. Voltarei cedo à casa do meu pai. Percebeu que você está qualificando a casa? O garoto regressou cansado à casa do avô. Então, só para lembrar, ó, aqui a palavra casa, o sentido de lá, você não está qualificando, dizendo de quem é, ok? Voltarei cedo à casa, o garoto regressou à casa andando. Agora aqui, ó, você está dizendo de quem é a casa de meu pai, a casa do avô. Você está qualificando a casa. Se estiver qualificando, aí tem a crase, ok? Agora, a palavra terra é a mesma coisa. Se a palavra terra se refere ao chão firme, tá? Não tem crase. O navio regressou à terra. O barco chegará à terra cedinho. Agora, se essa palavra terra, tá? Você tiver qualificando, então observe que vai utilizar a crase. Nas férias, regressaremos à terra. Que terra? A terra dos nossos pais. Pedro voltou à terra. Que terra? A terra onde ele nasceu. Aí tem a crase. Tudo bem? E também acontece com a palavra distância. A mesma coisa, se determinar ou não. Ela ficou à distância observando o treino. Ficou longe, tá? João não enxerga à distância. Ou como os cursos que nós fazemos. Curso à distância. Então não tem crase. Agora, se você qualificar a palavra distância, aí sim, nós não enxergávamos a distância de 3 metros. O policial permaneceu à distância de 10 metros, percebeu? Você está qualificando, está determinando a palavra distância, então vai ter que utilizar a crase. E o modo prático para verificar, eu até já falei, troque o feminino pelo masculino. Masculino você não vai ter que colocar ao. Então, se tiver ao no masculino, é porque geralmente no feminino terá crase. Então, quando você diz, ó, a garota foi à festa, perceba que esse a aí é uma crase. Se você colocar isso no masculino, a garota foi ao baile. Bom, então ao, não é isso? É preposição mais artigo. Então, se for feminino, vai ter preposição mais artigo a. Então, vem a crase. A mesma coisa, Maria foi à praia. Olha lá, a crase. Se eu colocasse aquele último substantivo ali no masculino, então, Maria foi ao parque. Então, se no masculino fica ao, no feminino vai ficar o acraseado. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, escreve ou faz a tua pergunta pelo grupo do WhatsApp, ok? Um abraço.